Existem momentos na vida em que uma única decisão muda tudo. Um sim quando deveria ser não. Uma porta que se abre quando deveria permanecer fechada. Para mim, esse momento começou com uma ligação telefônica e um pedido simples. Amor, o Tiago vai ficar aí em casa uns dias. Ele está com problemas no apartamento, vazamento na tubulação. Você se importa? Tiago. Meu cunhado. O irmão mais novo do meu marido. Aquele que sempre foi educado demais, atencioso demais, que desviava o olhar rápido demais quando nossos olhos se encontravam nas reuniões de família. Aquele cujos dedos, por um segundo a mais do que o necessário, roçavam nos meus ao passar um prato, um copo, um guardanapo. Claro que não me importo, respondi. Sem problemas. Mas era mentira. Porque havia um problema. Um problema que eu vinha ignorando há 2 anos, desde que o conheci no nosso casamento. Um problema que tinha 1,85 metros de altura, olhos castanhos profundos e um sorriso que me deixava sem ar. Um problema que, agora, estaria dormindo a poucos metros de mim, separado apenas por uma parede. Meu marido viajaria no dia seguinte. Eu ficaria sozinha em casa. Com Tiago. Por 3 dias. Primeira noite. A chegada. Ele chegou às 7 da noite, carregando uma mochila e um sorriso tímido. Obrigado por me receber, Camila. Prometo não dar trabalho. Imagina, respondi, tentando soar natural, enquanto meus olhos, traidores, percorriam o corpo dele, demorando-se nos ombros largos, nos braços definidos sob a camisa justa. A casa é grande. Você nem vai perceber que estou aqui. Mas eu percebi. Deus, como eu percebi. O quarto de hóspedes ficava no mesmo corredor que o nosso quarto, separados apenas por uma parede fina e um silêncio tão denso que eu jurava ouvir sua respiração. Enquanto eu preparava o jantar, podia ouvi-lo arrumando as coisas, o som do chuveiro, o rangido da cama quando ele se deitou. Imaginei a água escorrendo pelo corpo dele, os músculos relaxando sob o jato quente. Senti um calor estranho se espalhar pelo meu próprio corpo. Jantamos na sala. Conversamos sobre coisas banais. O trabalho dele, a viagem do meu marido, o vazamento no apartamento. Mas havia algo no ar. Uma eletricidade. Um silêncio entre as palavras que dizia mais do que qualquer conversa. Quando nossos dedos se tocaram ao pegarmos o controle remoto ao mesmo tempo, senti um choque percorrer meu corpo inteiro. Ele sentiu também. Vi em seus olhos, que escureceram por um segundo, antes que ele retirasse a mão, rápido demais. Desculpa, ele murmurou, a voz mais rouca do que o normal. Sem problemas, respondi, mas minha voz saiu mais baixa, mais grossa, como se minha garganta estivesse seca. Às 11 da noite, me despedi e fui para o quarto. Troquei de roupa, escolhendo, sem pensar muito, uma camisola de seda semi-transparente, cor de marfim, que se colava ao corpo como uma segunda pele. A calcinha, minúscula, de renda preta, mal cobria o que precisava. Sabia que, se ele olhasse, veria tudo. E, pela primeira vez em anos, não me importei. Deitei na cama, do lado que meu marido sempre dormia, e fiquei olhando para o teto. Do outro lado da parede, podia ouvir Tiago se mexendo. Será que ele também estava acordado? Será que ele sentia essa mesma tensão que estava me sufocando? Peguei o celular e mandei uma mensagem para meu marido. Chegou bem? Como foi a viagem? Te amo. Ele respondeu 5 minutos depois. Sim, amor. Reunião amanhã cedo. Beijo. Guardei o celular e fechei os olhos, tentando dormir. Mas tudo que conseguia pensar era no homem do outro lado da parede. E no que poderia acontecer se eu simplesmente abrisse a porta. Segundo dia. O café da manhã. Acordei com um cheiro de café fresco, misturado ao aroma de torrada queimada vindo da cozinha. Desci as escadas devagar, os pés descalços tocando o chão frio, e parei na porta, observando a cena. Tiago de costas, a luz da manhã desenhando sombras nos músculos das suas costas largas, enquanto ele mexia na cafeteira com movimentos precisos. O som da água borbulhando se misturava ao render suave do piso sob meus pés. Bom dia, ele disse, a voz mais grave do que de costume. Pensei em retribuir a hospitalidade. Bom dia, respondi, cruzando os braços sobre o peito, como se isso pudesse esconder algo. Não precisava. Eu queria, ele murmurou, os olhos ainda em mim.
Sentamos para tomar café. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o torso dele, os pelos finos que desciam do umbigo até desaparecerem sob a cintura da calça. Conversamos mais naquele café da manhã do que eu e meu marido tínhamos conversado em semanas. Ele me contou sobre seus sonhos, seus medos, suas frustrações. E eu me vi abrindo com ele de uma forma que não esperava. Você parece cansada, ele observou, os dedos brincando com a alça da xícara, os olhos fixos nos meus. Eu não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizada pela intensidade dele. Estou, admiti, sem desviar os olhos. Às vezes sinto que estou vivendo no automático, sabe? Acordar, trabalhar, dormir, repetir. Só que agora, com você aqui, tudo parece diferente. Ele me olhou de um jeito que me fez sentir vista. Realmente vista. Os olhos dele desceram, por um segundo, até o decote da minha camisola, e vi o maxilar dele se contrair, como se estivesse se esforçando para não agir por impulso. Você merece mais do que isso, ele disse baixinho. Meu coração disparou. Levantei rápido da mesa, sentindo o tecido da camisola se colar à pele úmida. Preciso me arrumar para o trabalho. Camila, ele chamou, quando eu já estava quase saindo da cozinha. Eu me virei, o coração na garganta. Sim. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas hesitou. Vi seus lábios se moverem levemente, como se estivesse prestes a confessar algo, mas então seus olhos se fixaram nos meus, e, pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Não disse nada. Não precisava. O silêncio entre nós era tão eloquente quanto qualquer palavra. Levantei rápido da mesa, sentindo o tecido da camisola se colar à pele úmida do meu corpo. Cada movimento me parecia um convite não dito, e eu podia sentir os olhos dele queimando nas minhas costas enquanto eu caminhava até a porta. Quando virei a esquina, soltei um suspiro trêmulo, os dedos tremendo ao segurar a maçaneta. Por que isso parecia tão inevitável? Por que, pela primeira vez em anos, eu não queria fugir? A noite do vinho. Dia difícil? Ele perguntou, a voz rouca, como se já soubesse a resposta antes mesmo de eu abrir a boca. Pode-se dizer que sim, respondi, sentindo o calor subir pelo pescoço, como se minhas bochechas fossem duas brasas. Que tal um vinho? Acho que nós dois precisamos relaxar, ele sugeriu, os lábios se curvando em um sorriso que parecia uma promessa. Eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa qualquer. Mas não disse. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não queria fugir. Por que não? As taças de vinho reluziam sob a luz amarelada da luminária, o líquido rubro dentro delas como sangue fresco. A sala parecia menor, mais íntima, os móveis ao redor desaparecendo enquanto eu me concentrava nele, nos ombros largos, na maneira como ele passava a mão pelo cabelo, bagunçando ainda mais, nos lábios que se moviam ao falar. 2 taças viraram 3. 3 viraram 4. A conversa fluía naturalmente, entremeada de risadas e silêncios carregados de algo não dito. Estávamos sentados no sofá, cada vez mais próximos, até que nossos joelhos quase se tocavam. Eu podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume misturado ao suor do dia. Algo almiscarado, masculino, que me fazia querer me aproximar ainda mais. A camisola, fina, deixava pouco à imaginação. E ele não desviava os olhos. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, a voz mais baixa, os dedos roçando, sem querer, no meu joelho. Um contato breve, mas que me eletrizou. Pode, respondi, a voz um sussurro. Você é feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Abri a boca para responder com um sim automático, como fazia há anos, mas as palavras não saíram. Porque não era verdade. E ele sabia. Porque, pela primeira vez, eu estava sendo honesta comigo mesma. Porque, pela primeira vez, eu não estava fingindo. Eu não deveria ter perguntado, ele murmurou, vendo minha hesitação, o maxilar dele se contraindo como se estivesse se arrependendo. Não, respondi, balançando a cabeça lentamente. Você deveria. Porque ninguém mais pergunta. Nossos olhares se encontraram. E naquele momento, algo mudou. A tensão que vinha crescendo desde que ele chegou atingiu um ponto crítico, como uma corda esticada até o limite. Ele se aproximou, e eu não me afastei. Não consegui.
Minha respiração ficou presa na garganta, e o mundo ao redor desapareceu, restando apenas o som do meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Camila, ele sussurrou, os olhos descendo até meus lábios, depois de volta aos meus olhos. Se você me pedir para parar, eu paro agora. Todas as vozes na minha cabeça gritavam. Levante-se. Vá para o quarto. Lembre-se dos seus votos. Da confiança do seu marido. Do que você já tem. Mas eu não me movi. Não consegui. Porque, pela primeira vez em anos, eu não queria pensar. Eu só queria sentir. E quando os lábios dele tocaram os meus, todas aquelas vozes silenciaram. O mundo explodiu em um clarão de calor e desejo, e eu soube, naquele instante, que nada mais seria como antes. O beijo e o quarto. O beijo foi tudo o que eu imaginava e temia. Intenso, desesperado, errado e perfeito ao mesmo tempo. Suas mãos estavam no meu rosto, no meu cabelo, descendo pela minha cintura, apertando como se quisesse me fundir a ele. Eu senti os dedos dele tremerem ao tocar a pele nua das minhas costas, onde a camisola se abria em um V perigoso. Um gemido baixo escapou da minha garganta, vibrando contra os lábios dele, e eu soube, naquele instante, que estava perdida. Não havia volta. E, estranhamente, não queria que houvesse. Ele afastou os lábios por um segundo, apenas para me olhar. Os olhos dele, escuros e famintos, percorreram meu corpo, demorando-se nos seios, que subiam e desciam com a respiração ofegante, na linha da calcinha de renda, quase invisível sob a seda fina da camisola. Um arrepio percorreu meu corpo quando seus dedos, trêmulos, tocaram a pele exposta das minhas costas. Deus, Camila, ele murmurou, a voz quebrada, rouca de desejo. Eu queria tanto fazer isso há tanto tempo. Queria te tocar assim, te beijar assim, te ter assim. Eu também, admiti, e as palavras saíram como um suspiro, a verdade mais honesta que eu havia dito em anos. Porque era isso. Eu não estava mais negando. Não conseguia. Não queria. Deus, Camila, ele murmurou, a voz quebrada. Eu queria tanto fazer isso há tanto tempo. Eu também, admiti, e era a verdade mais honesta que eu havia dito em anos. Ele me pegou no colo, e eu senti, contra minha coxa, o volume duro, quente, inconfundível de seu desejo. Um arrepio percorreu meu corpo, e eu soube que ele sentiu, porque seus olhos se fecharam por um segundo, como se estivesse lutando contra algo que não conseguia nomear. Você está me matando, ele sussurrou, a boca agora no meu pescoço, os dentes roçando a pele, enviando faíscas de prazer pelo meu corpo. Eu não respondi. Apenas o puxei para mais perto, sentindo o corpo dele, todo ele, pressionado contra o meu, como se fossemos duas metades de um mesmo quebra-cabeça que finalmente se encaixou. Ele me levou para o quarto de hóspedes. Cada passo era uma escolha. Cada segundo, uma chance de voltar atrás. Mas eu não voltei. Não quis voltar. Porque, pela primeira vez, eu não queria pensar. Eu só queria sentir. Dentro do quarto, ele me colocou de pé, devagar, como se estivesse desvendando um segredo que há muito tempo esperava para ser revelado. A luz da lâmpada projetava sombras longas no teto, criando um clima de intimidade e mistério. Os olhos dele percorreram meu corpo, demorando-se na camisola, que agora estava levemente desalinhada, revelando a curva dos meus seios, a linha da calcinha de renda preta, que mal cobria o que precisava. Ele engoliu em seco, os dedos tremendo ao tocar o tecido fino, como se estivesse com medo de quebrar o feitiço. E então, finalmente, ele me beijou de novo. Desta vez, sem pressa. Desta vez, como se quisesse memorizar cada centímetro do meu corpo. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, descendo pela curva da minha cintura, até alcançar a alça fina da camisola. Ele puxou o tecido devagar, como se estivesse desvendando um mistério, e eu senti o ar fresco da sala tocar minha pele nua. Um arrepio percorreu meu corpo, e ele sorriu, os lábios ainda colados aos meus, como se soubesse exatamente o que aquele gesto fazia comigo. Você é linda, ele murmurou, a voz rouca, enquanto seus dedos tremiam ao afastar a camisola dos meus ombros. O tecido caiu no chão, formando uma poça branca aos nossos pés, e eu fiquei ali, exposta, vulnerável, mas segura naquele momento. Seus olhos percorreram meu corpo, demorando-se nos meus seios, na minha barriga,
na linha fina da calcinha de renda preta que ainda me cobria. Ele engoliu em seco, e eu vi o desejo brilhar em seus olhos, misturado a algo mais terno, como se estivesse lutando para não apressar as coisas. Deixa eu te ver, ele pediu, os dedos pairando sobre a cintura da minha calcinha, como se estivesse pedindo permissão. Eu não disse nada. Apenas assenti, o coração disparado, os mamilos endurecendo com o frio do quarto e a excitação. Ele puxou a calcinha devagar, os olhos fixos nos meus, como se estivesse prestes a testemunhar algo sagrado. O tecido deslizou pelas minhas pernas, e eu senti a vergonha e o desejo se misturarem. Mas, acima de tudo, senti a liberdade. Não havia mais segredos. Não havia mais mentiras. Ele se ajoelhou na minha frente, as mãos tremendo ao tocar minhas coxas. Seu hálito quente atingiu meu centro, e eu quase gemi quando seus lábios tocaram a pele sensível da minha virilha. Um beijo suave, depois outro, subindo devagar, como se estivesse explorando um território desconhecido. Eu senti sua língua roçar minha pele, e meu corpo todo tremeu. Ele olhou para cima, os olhos escuros e famintos, e murmurou: "Você tem gosto de tudo que eu sempre quis." Eu não consegui responder. Só consegui fechar os olhos e arquear as costas quando sua boca finalmente encontrou meu centro. Seus lábios se fecharam ao meu redor, a língua movendo-se em círculos lentos, como se estivesse saboreando cada detalhe. Eu agarrei seus cabelos, puxando para mais perto, os gemidos escapando da minha garganta enquanto ele me levava cada vez mais alto. O prazer era tão intenso que eu mal conseguia respirar, e eu sabia que, se ele parasse agora, eu iria gritar. Mas ele não parou. Ele continuou, implacável, sua boca trabalhando em mim com uma dedicação que me deixou louca. Eu podia sentir a umidade se acumulando entre minhas pernas, os espasmos começando a se formar, e eu sabia que não ia durar muito. Mas, antes que eu pudesse gozar, ele se afastou, os lábios brilhantes, os olhos escuros de desejo. "Eu quero te ver gozar", ele sussurrou, a voz rouca. Mas não assim. Não ainda. Eu mal conseguia pensar. Só conseguia sentir. E, quando ele se levantou, eu vi o volume duro, quente, empurrando contra o tecido da calça de moletom. Meu Deus! Era maior do que eu imaginava. Maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. E, pela primeira vez, tive medo. Não do tamanho, mas do que aquilo representava. A promessa de prazer, de dor, de algo que eu nunca tinha experimentado antes. Ele se aproximou, e eu estendi a mão, hesitante, antes de puxar a calça de moletom para baixo. O volume saltou livre, e eu engoli em seco. Era real. Era dele. E, pela primeira vez, eu imaginava como seria senti-lo dentro da minha boca, dentro do meu sexo, preenchendo-me completamente. "Você está bem?" Ele perguntou, os olhos fixos nos meus, preocupados. Eu não respondi. Só balancei a cabeça, os lábios entreabertos, os olhos fixos nele. Ele sorriu, um sorriso lento e safado, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. "Quer experimentar?" Ele ofereceu, os dedos enrolando ao redor de si mesmo, acariciando-se lentamente, como se estivesse me dando tempo para recuar. Eu não recuei. Só me ajoelhei na frente dele, os olhos nunca deixando os dele, e abri a boca, pronta para recebê-lo. O primeiro contato foi uma surpresa. Quente, duro, pulsando contra minha língua. Eu fechei os olhos e me concentrei em senti-lo, em saboreá-lo, em levá-lo cada vez mais fundo. Ele gemeu, os quadris se movendo involuntariamente, e eu soube que estava fazendo certo. Mas ele não deixou que eu fosse longe. Com um gemido, ele me puxou para cima, os lábios colados aos meus, o gosto dele misturado ao meu ainda em sua boca. "Não assim", ele sussurrou. "Não agora." Eu não entendi. Mas ele não precisou explicar. Porque, segundos depois, ele me levantou e me levou para a cama, me deitando com cuidado, como se eu fosse algo frágil. E, então, ele se posicionou entre minhas pernas, os olhos fixos nos meus, a ponta de si mesmo pressionando contra minha entrada. "Você tem certeza?" Ele perguntou, a voz rouca, os dedos apertando meus quadris. Eu assenti, os olhos cheios de lágrimas e desejo. "Eu nunca estive tão certa de nada na minha vida", respondi. E, com um movimento lento, ele entrou em mim. E, naquele instante, eu soube que nada mais seria como antes.
A manhã seguinte. Acordei com Tiago sentado na beirada da minha cama, como um fantasma do que havíamos vivido na noite anterior. Ele estava vestido, a mochila nas costas, o rosto sério, os olhos ainda pesados de sono e desejo. Eu me sentei devagar, puxando o lençol até o peito, como se aquele tecido pudesse me proteger do que estava por vir. Ele não me olhou nos olhos, e eu soube, naquele instante, que não havia volta. Isso tinha um preço. E nós dois teríamos que pagá-lo. Eu vou embora, ele disse, a voz rouca, como se as palavras estivessem sendo arrancadas dele. Isso foi um erro. Um erro que nunca deveria ter acontecido. Tiago. Tentei, mas ele me interrompeu com um gesto brusco da mão. Não, Camila. Por favor, não torna isso mais difícil. Eu traí meu irmão. Você traiu seu marido. Não há como justificar o que fizemos. Ele se levantou para sair, mas segurei sua mão com força, os dedos tremendo. Você se arrepende? Perguntei, a voz um sussurro. Ele finalmente me olhou. E vi a mesma confusão que eu sentia refletida em seus olhos. A mesma dor. Mas vi também o desejo, ainda vivo, ainda queimando, como se nada daquilo tivesse sido suficiente para apagá-lo. Eu deveria, ele admitiu, a voz quebrada. Mas não consigo. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. Depois que ele saiu, fiquei sozinha na casa. O silêncio era ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado para assistir ao meu castigo. Eu me levantei devagar, os lençóis ainda quentes onde ele havia dormido, e caminhei até o banheiro. Troquei os lençóis do quarto de hóspedes, esfregando cada dobra como se pudesse lavar não só o tecido, mas também a memória do que havia acontecido ali. Lavei as taças de vinho, os copos, qualquer coisa que pudesse servir como prova do nosso erro. Apaguei todas as evidências físicas do que havíamos feito. Mas, no fundo, eu sabia que não adiantava. Porque as marcas não estavam nos lençóis. Não estavam nas taças. Estavam dentro de mim. Nos meus pensamentos, nos meus sonhos, na maneira como meu corpo ainda tremia ao lembrar do toque dele. Nos 3 dias que haviam mudado tudo. E, pela primeira vez, eu me perguntei, e agora? Como eu volto a ser a mesma pessoa depois disso? 3 meses depois. 3 meses se passaram desde aqueles 3 dias. 3 meses em que Tiago evita as reuniões de família, como se cada encontro pudesse queimar ainda mais as marcas do que aconteceu. 3 meses em que meu marido dorme ao meu lado todas as noites, sem notar a ausência de Tiago nas confraternizações familiares, sem perceber que algo mudou nos olhares trocados, nas conversas que pareciam forçadas. Às vezes, quando a família menciona Tiago em tom de brincadeira, ele responde com um sorriso forçado, como se estivesse tentando esconder o desconforto que sente ao se aproximar de mim. Na noite em que meu marido retornou da viagem, ele notou algo diferente em mim. Não era apenas a distância que se instalara entre nós, mas algo mais sutil e inquietante. Eu parecia mais distante, como se estivesse presa em um mundo paralelo, ou talvez mais fogosa, com um desejo que parecia nunca se saciar. Ele tentou me tocar naquela noite, mas eu me afastei, como se estivesse evitando algo. Ele não perguntou. Talvez não quisesse saber a resposta. No dia seguinte, enquanto tomávamos café, ele mencionou casualmente: que tal chamar o Tiago para vir mais vezes? Ele parecia tão à vontade aqui antes. Eu não respondi. Apenas sorri, um sorriso vazio, e continuei a mexer meu café, sentindo o peso de cada palavra não dita. À noite, quando o silêncio da casa se torna ensurdecedor, eu fecho os olhos e reviro aqueles dias na minha mente. O sofá. O vinho. O momento em que tudo mudou. E, sempre que chego a essa parte, a mesma pergunta me invade. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente? A resposta honesta é: eu não sei. Porque, naquele instante, senti algo que há muito tempo não sentia: vida, intensidade, paixão. E, mesmo sabendo que aquilo era errado, eu não queria que acabasse. Tiago não foi a causa do problema. Ele foi apenas o espelho que refletiu uma verdade que eu não queria ver. Voltei a fazer amor com meu marido, mas meu pensamento sempre ficava longe, como se estivesse dividida entre 2 mundos. Ele não percebeu, ou não quis perceber. Eu não estou justificando o que fiz. Traição é traição, não importa as circunstâncias. Marquei uma sessão com uma terapeuta.
Não contei sobre a traição. Ainda não. Mas comecei a falar sobre a insatisfação, sobre a sensação de estar perdida, sobre o casamento que parecia mais uma obrigação do que uma escolha. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar até as minhas entranhas e perguntou: o que você sente quando pensa naqueles 3 dias? Eu chorei. Não consegui evitar. Porque, naquele momento, percebi que não era o Tiago que eu queria de volta. Era a versão de mim mesma que aqueles 3 dias haviam despertado. A versão que eu havia enterrado há anos, sob camadas de responsabilidade, de casamento, de dever ser. Não sei o que vai acontecer. Se vou contar para meu marido. Se vou pedir o divórcio. Se vou tentar reconstruir o que quebrei. Ou se vou continuar vivendo com esse segredo até ele me consumir por completo. O que eu sei é que aqueles 3 dias mudaram tudo. Me mostraram que é possível sentir algo intenso, real, avassalador. E agora que senti isso, não sei se consigo voltar a viver sem. Se você está me julgando agora, eu entendo. Eu me julgo todos os dias. Mas antes de jogar a primeira pedra, se pergunte: você nunca se sentiu preso? Nunca desejou algo que não deveria? Nunca se perguntou se a vida que está vivendo é realmente a vida que quer? Eu não estou justificando o que fiz. Traição é traição, não importa as circunstâncias. Mas também, meu esposo errou ao trazer um homem para ficar sozinho comigo em casa. Um erro que poderia ter sido evitado. Se ele tivesse parado para pensar no que estava incentivando, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas estou sendo honesta sobre o que senti. E às vezes, a honestidade é a coisa mais difícil que podemos oferecer, porque ela nos obriga a encarar verdades que preferiríamos deixar no escuro.